Sendo ou não da área de tecnologia, você com certeza já viu alguma matéria em um grande portal de notícias falando como a área é cheia de vagas e que as empresas simplesmente não conseguem preencher essas vagas. Que desenvolvedores e pessoas que trabalham nesse nicho ganham salários extremamente altos, muito mais altos que a maioria dos brasileiros. Só que, mais recentemente, o jogo deu uma virada e esse tipo de matéria foi trocada quase pelo oposto. O que vemos é os portais falando sobre demissões em massa, pessoas tendo que aceitar ganhar muito menos do que ganhavam e matérias um pouco sensacionalistas e caça-cliques falando em fim da bolha, congelamento de salários e até diminuição generalizada do valor que essas pessoas irão receber no futuro próximo. Esses dias eu li uma dessas matérias e pensei, isso não faz o menor sentido. Não porque o que estava lá escrito era necessariamente uma mentira. Nós estamos sim passando por um período de desaceleração e muitas pessoas que eu conheço foram afetadas por demissões em massa e passaram por um momento bem ruim. O problema é a gente generalizar e falar da área, entre aspas, de tecnologia como se ela fosse uma coisa só. Como se todo mundo saísse da mesma cidade, no mesmo horário, para trabalhar na mesma empresa e prestando o mesmo tipo de serviço. Assim como na época das matérias falando dos salários milionários, das vagas sobrando, a verdade está no meio disso tudo e é diferente dependendo da realidade de cada pessoa. Toda vez que você abrir uma dessas matérias falando dos grandes salários e das vagas sobrando, um dos primeiros comentários era: trabalho na área há 20 anos e nunca cheguei nem perto de um salário desses. Ou, onde estão todas essas vagas? Eu me formei, tô há quase 2 anos procurando emprego e não recebo nenhuma resposta. Então, pera, a conclusão é que esses portais são grandes mentirosos? Bem, não. Só que, como eu acabei de falar, a verdade, nesse caso, é algo relativo. E para entender um problema complexo como esse, a gente precisa olhar ele sobre vários pontos de vista. E é isso que vamos fazer aqui hoje. Eu conversei com vários profissionais da área de tecnologia, de várias áreas diferentes, para esse episódio. Entre eles a gente tem desenvolvedor, CEO, CTO, gerente, recrutador, educador, pessoas do mercado e pessoas da academia. A gente vai ouvir as opiniões dessas pessoas e tentar ver se, com pontos de vistas diferentes, conseguimos ter um panorama mais amplo do momento que vivemos. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, o fim da bolha em tecnologia? O primeiro ponto de vista que a gente vai ouvir é da Roberta Arcoverde, uma profissional que tem mais de 15 anos de experiência na área e trabalha em uma empresa chamada Stack Overflow. Se você não é da área e nunca ouviu falar dessa empresa, o Stack Overflow é uma das maiores, se não a maior, comunidade de pessoas de tecnologia. É lá que programadores e pessoas da área vão quando tem algum tipo de dúvida. É um banco de dados enorme de dúvidas ao mesmo tempo que é um fórum. Você pergunta, as pessoas respondem e tem uma forma gamificada de você crescer dentro dessa comunidade. A Roberta é uma pessoa extremamente experiente, já passou por muitas fases do mercado e sempre tem uma opinião ponderada e sensata sobre as coisas, além de ser uma das pessoas mais legais que eu conheço. Eu acho que o que aconteceu ao longo da pandemia é que muitas empresas, na verdade, acabaram contratando muita gente, existia uma oferta de crédito muito alta. E agora que essa oferta de crédito diminuiu, a gente está vendo várias empresas também tomando o movimento inverso, né? E demitindo muito. Isso não é só no Brasil, isso é no Brasil e globalmente, né? Até desde a Big Tech até a startup que depende de crédito de venture capital para sobreviver e ainda não tem, não consegue se sustentar só com as próprias pernas. Se isso vai ou não afetar os salários e a média salarial, dado que a oferta de desenvolvedores de mão de obra aumentou, né, e a demanda manteve-se estável, e essa estabilidade, diga-se de passagem, é crescente, tá? Não diminuiu a demanda, o número de vagas abertas continua muito alto aqui no Brasil e também fora. Eu acho que apesar desse desequilíbrio, né, apesar dessa oferta de mão de obra ter aumentado, eu acho que não vai existir não, sabe? Eu sou um pouco cética, assim, com relação à queda de salários. Eu acho que isso acontece de forma pontual em alguns mercados, mas eu não acho que a média
maioria vá cair por causa disso, né? Pode ser que algumas empresas enxerguem aí a oportunidade sim de passar a pagar menos, e a gente já está vendo isso de forma anedotal em algumas instâncias acontecendo. O tempo vai dizer, mas eu acho que agora a tendência realmente é os mercados se restabelecerem, se reequilibrarem e os salários, em sua média, continuarem no mesmo patamar que eles estavam antes, né? Claro que o que determinará de fato o salário acaba sendo quão raro o profissional é, e num mercado que tem muita gente que passou por demissões em massas, né, e muita gente procurando emprego, essa raridade ela vai diminuindo um pouco. A gente passa a ter realmente, como eu falei antes, uma oferta maior de gente procurando trabalho, e isso pode ter uma influência na negociação salarial, porque as pessoas também estão menos inclinadas a arriscar, né? A conseguir a primeira oferta, conseguir o salário, não vou negociar porque vai que a empresa desiste ou entra com oferta para outra pessoa, ou enfim. Mas daí as empresas de forma coletiva passarem a deliberadamente pagar menos por desenvolvedores, eu acho, minha opinião é que isso não deve acontecer, não. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção no que a Roberta e no que as outras pessoas daqui para frente vão falar, e no final a gente vai tentar ver o que é que se repete em cada uma dessas opiniões e o que é que faz sentido e o que não faz. Lembrando que esses áudios que eu estou colocando aqui para você ouvir não foi uma conversa entre todas essas pessoas juntas, mas uma opinião separada que cada uma delas me mandou. Elas não se conversaram para mandar essas opiniões. A próxima pessoa que a gente vai ouvir aqui é o Fernando de Paulo, que é Engineering Tech Manager no Nubank e foi um dos meus primeiros colegas de trabalho quando me mudei do interior para São Paulo, e também um dos meus primeiros amigos. A gente trabalhou juntos em uma empresa em 2007 lá no Itaim, um bairro de São Paulo. E desde então a gente nunca mais parou de se falar. O Fernando começa a dar a opinião dele mencionando um artigo. Isso é porque todas essas pessoas que eu pedi a opinião, eu mandei um artigo desses sensacionalistas que eu vi sobre o fim da bolha para elas terem uma ideia do que é que eu tava falando. Sobre o artigo, eu divido ele em 3 partes, né? Sobre o que as empresas precisam, o que os profissionais oferecem e qual que é a direção que o mercado está indo agora e qual que é a tendência dele no futuro. Para as empresas, eu vejo que nos últimos 3 anos a demanda era para digitalizar processos e serviços devido à pandemia. Acredito que boa parte dessa demanda já foi entregue durante esses 3 anos, e a tendência é que as empresas tenham de fato ali uma queda nas contratações, no quadro de funcionários, e estão se preparando para um momento onde o dinheiro está escasso, né, nas rodadas de investimento, e está mais difícil para conseguir projetos e conseguir sponsors para esses projetos. Por outro lado, para os profissionais, eu acho que a grande demanda, né, assim, fez com que eles trocassem de emprego, isso obviamente é natural, sempre subindo um valor, né? Se a gente tem um mercado aquecido, você consegue negociar muito mais o seu salário. Agora, é importante destacar que um profissional que quer continuar tendo esses aumentos de salário, ele precisa estar mais preparado. Em determinado momento, empresas aceitavam profissionais que tinham um conhecimento mais limitado, que ditavam mais as regras, isso por conta da alta demanda. E aí tá tudo bem, né? Então, acho que o profissional daqui para frente, ele precisa estar mais preparado e pronto para lidar com essas oscilações do mercado. Então, tendo sólidos conhecimentos técnicos dos frameworks, ferramentas, linguagens dentro da sua faixa de experiência e senioridade, né, olhando para, tendo de fato uma análise clara de onde eu tô, o que que eu entrego, e se eu fui contratado em uma outra faixa, eu de fato estou desempenhando aquilo, estou entregando aquilo. Então, essa análise sempre precisa ser feita pelo profissional. E eu vejo também que profissionais com habilidade de comunicação, sabem trabalhar em equipe, sabem resolver problemas complexos, estão abertos para mudança de contexto, de negócio, de tecnologia, que vão além do problema ali no código em si e contribuem de fato com a empresa. Esses profissionais têm uma longevidade maior e também acredito que sempre vão receber propostas melhores, porque eles têm ali skills de fato que são valiosos para as empresas. E a terceira forma com que eu olho isso é o mercado, né? Assim, tem demanda menor, o momento difícil, as empresas estão se estabilizando, tiveram que olhar de novo para os seus quadros, tem bastante profissional desses quadros no mercado, profissionais muito bons, profissionais sêniores, profissionais júniores, outros profissionais que talvez não sejam tão bons dentro das faixas ali que eles estão, mas o fato é que essa oferta também de profissionais e a redução na demanda para projetos e
e afins, faz com que, assim, o salário caia, você tem muita gente disponível, gente que precisa trabalhar, acaba aceitando um salário menor do que tinha, e isso é normal também, tá tudo bem, mas o ponto é que os profissionais precisam continuar crescendo, se preparando, fazer uma análise do porquê que eles foram impactados pelo layoff. Isso acho que não é nem só uma análise da empresa, é uma análise do profissional também, porquê que ele foi impactado pelo aquele layoff, o que ele pode fazer para não ocorrer nisso da próxima vez. E eu acho que essa experiência foi importante também para as empresas olharem mais para como elas contratam, a qualidade de quem elas estão contratando, se eles vão suprir no momento de incerteza, num momento mais difícil, tudo que as empresas precisam para entregar. Tem só uma coisa que o Fernando falou aí no final que eu acho que vale a pena fazer um comentário porque não se aplica a todo mundo. Ele disse que é bom os profissionais que passaram por algum tipo de demissão em massa, layoff, avaliarem por que é que eles foram demitidos e trabalhar para que isso não aconteça no futuro. Só que eu conheço gente que estava fazendo um bom trabalho, que estava entregando ou que até tinha acabado de ser contratado e que foi demitido em layoff. Então, sim, é sempre bom a gente se autoavaliar, mas eu sei que não necessariamente faz sentido para todo mundo fazer isso. A próxima pessoa que a gente vai ouvir é a Carol Atequita, que é engenheira de software sênior na X-Team e também é criadora de conteúdo. Tem um canal no YouTube muito legal, além de fazer um trabalho super interessante nas redes sociais. Vamos ver o que ela acha. E a minha opinião em relação a essa questão dos salários e bolha tech é que a gente viveu um momento muito único durante a pandemia. Então, houve, sim, uma necessidade muito grande de transformação digital, de trazer as coisas para o online. E isso gerou uma demanda gigantesca que acelerou de uma forma tremenda o mercado de tecnologia, né? Falava-se aí de uma evolução de 8 anos em apenas 3 meses, algo nesse sentido. Então, foi um impulsionamento muito grande. Então, é natural que agora as coisas comecem a desacelerar, porque a gente estava realmente vivendo de uma forma, assim, fora de controle. Se a gente fosse olhar as perspectivas ali de mercado, até 2025 a gente ia ter ali um déficit de 800 mil profissionais só aqui no Brasil. Então eu acho que agora a gente volta um pouco o padrão da normalidade, né, para um crescimento um pouco mais responsável nesse sentido, mas isso não quer dizer que a gente está ali no outro extremo, que é a falta de emprego, salários sendo diminuídos e o caos, né. Então eu acho que a gente tem que ter um bom senso na hora de analisar isso para entender que a tecnologia, ela é uma demanda real. Então a nossa sociedade, ela caminha junto com a tecnologia e vai estar cada vez mais integrada. Então, é uma demanda que existe, não está sendo inventada e ela vai sempre existir. Então, demanda por profissionais de tecnologia no mercado sempre vai existir. Mas o momento que a gente viveu na pandemia foi um momento único. E agora a gente está passando por esse momento ali de voltar ao crescimento, à normalidade. Quando a gente fala de desaceleração, não quer dizer que o mercado não continua crescendo, mas que ele vai voltar para o padrão de crescimento que é considerado assim normal, diferente do que a gente viu na pandemia, que foi realmente um boom. Obrigado, Carol, pela sua opinião. Para quem quiser saber mais sobre a Carol e outras opiniões dela sobre outros assuntos, eu vou deixar o link para as redes aqui na descrição desse episódio, tá? A próxima pessoa que a gente vai ouvir também é criadora de conteúdo, é o Bruno Germano. O Bruno tem um canal no YouTube e ele é engenheiro de software em uma empresa chamada Teamit, ou Team IT. Eu não tenho certeza qual é a pronúncia correta. Além de fazer a melhor pizza de São Paulo. Vamos ver o que ele acha. Não acho que existe uma bolha, tá? Para ela ser estourada. Eu acho que o mercado sobe e desce. De vez em quando tem demandas altas, de vez em quando tem demanda baixa. Outra coisa sobre essa onda de layoff e tudo mais eu acho que quando você é contratado por um valor X, você tem que gerar aquele X ou mais para a empresa. E como o dinheiro estava barato por causa de investidor e taxa de juros, principalmente na gringa e tudo mais, as empresas não se importavam com isso. Mas agora os investidores tiraram a grana, ou seja, o dinheiro ficou mais caro e essa galera precisa realmente entregar o valor deles. Então, se a galera tem um salário de 10 mil, 15 mil, ela precisa gerar mais de 15 mil reais por mês para a empresa. Se ela não está gerando, ela vai ser cortada. Outra coisa também agora eu acho que não tem mais espaço para amadorismo mais, assim, de tipo, essa coisa que vários influencers de tech ficam falando aí sobre é só você aprender isso que você já está trabalhando. Não, cara, é assim, para você ser um profissional de tecnologia, você precisa ser um profissional, não mais um amador. Não basta você aprender uma coisinha ou outra e começar a trabalhar. Eu acho que antes, por causa dessa demanda alta, aceitavam, agora não vão aceitar mais. E essas pessoas que não se esforçam para se profissionalizarem cada vez mais, se tornarem bons profissionais cada vez mais, elas que vão ser cortadas primeiro nesses layoffs. Mas, sinceramente, eu acho que esses layoffs já passaram. É uma onda passada. Eu acho que agora vai começar a acelerar de novo essas contratações.
Bem, opinião um pouco mais forte aí do Germano, mas que eu acho que acaba fazendo um pouco de sentido. Se a gente olhar daqui para frente, se o dinheiro tá escasso, o que as empresas costumam fazer nesses momentos é tentar usar essa grana da maneira mais efetiva. E aí é claro que elas vão tentar medir e olhar melhor para quem está entregando o valor que elas esperam. Óbvio que esse processo muitas vezes acaba não sendo 100% justo, mas é o que é. Obrigado, Germano, pela sua participação e pela sua opinião, cara. A próxima opinião que a gente vai ouvir é do Fabrício Buzetto, que é um dos cofundadores da BX Blue, uma startup que recentemente foi adquirida pelo PicPay. Hoje ele é head de engenharia lá na PicPay. E se você quiser saber um pouco mais sobre a história da startup dele, como foi fundar e o que faz uma startup de sucesso, tem um vídeo no meu canal que eu vou deixar aí na descrição. Mas agora a gente vai ouvir a opinião dele sobre esse assunto. Acho que a principal coisa que a gente tem que observar é que o mercado de tecnologia está em ascensão pelos últimos 40, 50 anos, né? O que a gente viveu aí em 2020, 2021 foi uma aceleração muito não comum, né, no mercado, então foi fora do normal que a gente viu. E o que eu enxergo que a gente está vivendo agora é uma correção para a gente voltar para um momento menos acelerado do que a gente viveu. E nesse momento que eu vejo que eu mais observo, né? Em 2020 e 2021 a gente teve uma ascensão grande do trabalho remoto, em especial do trabalho globalizado, né? A gente já tinha vendo isso, né? Já nos últimos 15 anos, né? Muita gente trabalhando para fora, mas 20 e 21 a gente viu um aumento disso. Esse ano que eu tenho mais visto é uma redução das ofertas de trabalho remoto e uma concentração maior nos mercados mais americano e europeu, mas ainda tem uma presença dessas oportunidades. Eu vejo também uma concentração maior agora de pessoas com experiência. Então, quem tem experiência hoje está conseguindo ainda vagas com facilidade, né? E uma maior dificuldade para quem está no começo da carreira. Então, 2020, 2021, a demanda estava tão grande que as apostas em pessoas júniores ou em formação estava bastante alta. O mercado se movimentou muito para a formação desses profissionais e a gente vê uma redução disso agora. Então, profissionais júniores estão tendo menos entrada, vai ficar um pouquinho mais difícil para entrar, mas eu vejo que os profissionais já estabelecidos, esses estão sem dificuldade, né? E, como eu falei, acho que é uma correção, deve se recuperar aí ao longo do tempo, mas o mercado não tá ruim, na verdade, a gente teve uma bonança muito grande e a gente voltou ao normal agora, né? O que eu diria, que já era um mercado muito bom antes. Muito obrigado, Fabrício, por topar participar aqui e sucesso aí nessa nova jornada do PicPay. A próxima pessoa que a gente vai ouvir aqui é um cara que não tem medo de falar a opinião dele e muitas vezes vai na contramão do que fundadores e outros empreendedores costumam acreditar. É o Giovanni Bassi. Ele é um dos fundadores da Lambda 3, uma empresa que desenvolve software para outras empresas e também produz conteúdo. Eles têm um podcast de tecnologia chamado Lambda 3 Podcast. O cargo do Giovanni hoje dentro da empresa é Chief Software Architect. Vamos ver o que ele acha. Então, sobre essa discussão da bolha estar estourando, eu acho que está tendo muito alarmismo. Tecnologia continua em alta porque as pessoas que trabalham com tecnologia retornam mais dinheiro do que o dinheiro que é colocado no salário delas. Ainda que isso seja verdade para qualquer pessoa, afinal de contas, ninguém receberia salário se a pessoa não estivesse devolvendo um lucro maior para a empresa, mas no caso de tecnologia, o retorno é muito maior. Enquanto isso for verdade, o que eu imagino que vai ser por décadas, a demanda por tecnologia vai continuar alta, tá? Você vai ver que tem artigos falando que os salários estão aumentando menos. Aumentar menos ainda é aumentar, cara. Enquanto na maioria das áreas, as empresas estão diminuindo pessoas, segurando salários, congelando e tal. Tecnologia, isso não está acontecendo, né? O pessoal tem argumentado que está tendo demissão nas big techs lá fora, dezenas de milhares de postos de trabalho perdidos e tudo mais. Primeiro porque não é tudo perdido, né? Alguma dessas áreas, essas empresas demitiram numa área e contrataram em outra, né? Tá tendo uma reorganização. Mas, de fato, tem algumas demissões concretas porque o crescimento dessas empresas diminuiu. Agora, é importante lembrar que as empresas brasileiras não são as big techs, né? Aliás, nem as empresas do mundo todo. O que a maioria das pessoas que estão programando estão fazendo é trabalhar em software corporativo e resolvendo problemas internos das empresas. Essas demandas não sumiram. Tá?
elas vão continuar acontecendo. Não existe esse estouro dessa bolha. Talvez o que aconteça agora, que a gente está num período meio de crise, é que as pessoas mais júniores vão ter uma dificuldade um pouco maior para achar o primeiro emprego. Mas mesmo nesse caso, eu diria que é mais rápido do que nas outras áreas também. E esses empregos vão acontecer e a vida da pessoa vai seguir boa. Então isso é pontual. Para cair numa situação onde realmente isso fosse um problema no Brasil, a gente precisaria zerar as vagas de tecnologia. E aí vai variar, né, da fonte que você pega, do estudo que foi feito. Mas muitos estimam centenas de milhares de vagas, tá? Em torno de 400 mil vagas de tecnologia abertas. No último estudo que eu vi, que já tem uns anos aí, e a perspectiva era de o número aumentar. Todo ano esse número aumentava um pouco. Então, enquanto a gente tiver muitas vagas abertas, os salários vão continuar crescendo acima da inflação e não diminuindo. Isso é regra de mercado. Para quem perdeu o emprego ou para quem está no LinkedIn e tudo mais, talvez percebam uma demanda menor porque as pessoas estão com medo. Então elas estão com medo de procurar emprego em outro lugar, de sair de um lugar que elas estão estáveis e tal, justamente por causa de toda essa movimentação. Esse medo está fazendo com que as pessoas não peçam demissão e aí tem menos vagas, essas vagas que são da movimentação de um emprego para o outro emprego. Então, estão só abertas as vagas que já estavam abertas há mais tempo e tudo mais, né? O que, como eu falei, são centenas de milhares, né? Então, essa movimentação mais constante está deixando as empresas e os RHs menos desesperados, tá? Não quer dizer que as vagas não estão ali. Você vai perceber uma demanda, um desespero menor das empresas, mas isso é basicamente por causa desse medo das pessoas de trocar de emprego. Outra coisa, se as empresas brasileiras resolverem, de alguma forma, se coordenar para fazer baixar salários, o que é ilegal, né? Não vamos esquecer disso, mas vamos dizer que elas resolvessem fazer isso, elas vão perder as pessoas para outros países. O mercado não é mais nacional. As empresas brasileiras competem com empresas estrangeiras e o brasileiro não precisa nem falar inglês mais, tá? A gente tem uma demanda de Portugal, por exemplo, onde as pessoas podem trabalhar de forma remota para Portugal. Elas não precisam nem ir para lá e nem falar inglês. Então, esse mercado brasileiro de trabalho, ele não é mais só atendendo empresas brasileiras. Então não tem essa de vou baixar salário porque eu quero, porque se você fizer isso, você vai perder funcionário para o estrangeiro, certo? Ou para outras empresas. Lembrando que o movimento coordenado de baixar de salários é ilegal. Então, assim, eu acho que o que está rolando agora é uma preocupação excessiva que não tem justificativa na realidade. E as pessoas têm que ficar calmas que os empregos delas não vão sumir. E eu imagino por décadas ainda. A gente ainda tem um bom tempo pela frente de bastante emprego para todo mundo. Obrigado, Giovanni, por participar. Obrigado pela sua opinião. E se você quiser ouvir mais opiniões do Giovanni e da turma da Lambda 3, o link para o podcast dele está aqui na descrição também. A próxima pessoa que a gente vai ouvir aqui é a Kizzy Terra, que é cientista de dados e cofundadora do canal Programação Dinâmica, também criadora de conteúdo. É bastante desafiador observar esse fenômeno no mercado de trabalho atual. Eu sinto que a gente está sendo atravessado, né, diferentes camadas e eventos que são complexos e que impactam nessa questão da reestruturação das empresas, nas demissões em massa. Então a gente sim vive consequências de um processo de recessão, inclusive pós-pandemia. A gente vive também um momento em que parece, né, que esse ciclo de investimento, de rios de investimento aí nas startups de tecnologia, considerando uma perspectiva de crescimento um pouco real, parece que isso está se modificando, então os investidores estão fazendo sim uma pressão para que essas previsões, né, de caixa e, enfim, de crescimento das empresas sejam atualizadas. Há também uma pressão para que os salários sejam diminuídos, e eu vejo que isso não é só no Brasil, então acho que isso é bem complexo. A gente também está atravessando um momento de transformação por conta da inteligência artificial, da adesão de ferramentas de automação no mercado de trabalho, isso é algo que também não pode ser ignorado. Então vejo sim que é um momento delicado, que pode assustar quem está entrando no mercado de trabalho, quem quer entrar no mercado de tecnologia, mas no futuro próximo eu não acredito que esse mercado vai deixar de ser atraente. Isso eu acho que não vai acontecer, até porque esses atravessamentos também estão acontecendo em outras áreas e proporcionalmente a tecnologia continua sendo atraente nesse momento e eu acho que vai continuar nos próximos anos. Mas a gente não pode ignorar todas essas variáveis, né? Tem que ficar atento. Eu não sou muito adepta de fazer previsões, né? Assim, de ficar chutando coisas. Mas sim, eu gosto de observar esse movimento, acompanho o mercado de trabalho de forma bastante atenta e tento dar a minha contribuição, né, para quem está começando também, através do meu trabalho. A Kizzy e o marido dela, o Alisson, têm um canal no YouTube onde eles falam sobre ciência de dados, estudo, pesquisa e mais um monte de coisas interessantes. O link tá aí na descrição também. Muito obrigado, Kizzy, por compartilhar sua opinião com a gente. A próxima pessoa que vamos ouvir aqui é o Sérgio Lopes, que é CTO lá no grupo Alura.
minha opinião não faz o menor sentido esse artigo e nem, como é que você falou, o momento de crise que vivemos em tecnologia. Cara, eu não tô pessimista assim, não. É lógico, a economia é cíclica, né? Tem momentos de mais euforia, menos euforia, mas, cara, para mim tecnologia ainda é a área mais quente para se estar no Brasil hoje. Não vejo isso mudando. Inclusive, se a gente fala de crise, a crise em todas as outras áreas é muito mais visível e mais profunda. Então, continuo recomendando que para quem quiser vir para tecnologia é o melhor caminho de carreira. Acho que, para mim, a tese principal continua válida. A tecnologia é o centro da economia moderna, só tende a crescer, as coisas só vão ser mais tecnológicas, não menos. Não tem nada estrutural errado com o mercado de tecnologias, diferente dos mercados que estruturalmente vão mudando, né? Dinâmica de exportação, dinâmica de produção. E tecnologia estruturalmente é o futuro, né? Então eu enxergo que o pessoal, né? Isso é clickbait aí, porque. E você lê, mesmo a matéria eu tinha visto quando saiu, tipo, porque os salários estão derretendo. Aí você clica na matéria e vai ler, o cara fala que o percentual de aumento desse ano foi diferente do ano passado. Não é que o salário caiu, é que aumentou menos do que o louco da matéria achou que ia aumentar. Cara, tipo, em que lugar, em que outra área que isso acontece? O salário continuou subindo, mas subiu menos. E que faz todo sentido subir menos. A bolha está menor, né? Em todos os aspectos. A inflação está menor. É óbvio que o salário sobe menos com inflação menor. Até o salário mínimo sobe menos. Então, cara, eu não vejo nada disso que está acontecendo. Mesmo a onda de layoffs, etc., é extremamente pontual. O mercado brasileiro, nesse aspecto, eu acho que é muito mais, eu não vou dizer maduro, mas mais vacinado a coisas mais pesadas, como o que costuma acontecer no mercado americano. O mercado americano é de muita oscilação, né? Ou é euforia extrema ou é depressão extrema. O brasileiro está acostumado com inflação alta, o brasileiro está acostumado com crise, com tudo. Então isso se reflete nas empresas. Então todo aquele movimento de a Amazon demitiu 30 mil pessoas. O brasileiro nem teria contratado essas 30 mil mesmo na euforia, porque a gente está vacinado com isso. Você entra crise e sai crise. O Brasil não é, né? O famoso Brasil não é para amadores. Então certamente isso oscila menos, na minha visão. Agora, no mesmo momento de queda, a queda é menor. Eu não estou enxergando os mesmos layoffs que estão acontecendo lá fora, tá? Mas nem de longe. É muito pontual. E aí um aspecto que eu acho que é interessante, que você pode colocar, que eu acho que é válido, que é exatamente a sua carreira. Acho que o Brasil está muito bem posicionado, porque é aquilo mesmo, se tivesse um layoff generalizado no Brasil, etc e tal, e mesmo tendo layoff generalizado lá fora, o brasileiro tem o potencial de exportação de mão de obra, né? O brasileiro consegue prestar serviço para fora, como você mesmo está fazendo. Então, é aquilo, quando o americano rola o layoff, é porque o cara tá demitindo um maluco que ganha trilhões de dólares, e não porque o mercado de tecnologia estruturalmente derreteu, entende? O cara ainda ele tem que pôr um dev ali, só que ele não tem mais trilhões de dólares para pagar. O que ele faz? Contrata um brasileiro remoto. Então, do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de Brasil, cara, eu acho que a gente está no melhor momento possível, dado, né, todo o cenário mundial, etc. O melhor momento possível. O mercado brasileiro é mais resiliente a essas oscilações, esse é meu ponto. E outra, o mercado internacional hoje é muito mais aberto para o remoto, para o estrangeiro, inclusive nesse momento de crise, que falta dinheiro, você vai buscar o brasileiro ganhando metade do preço. Então eu continuo recomendando que todo mundo vá para a tech. Não que tenha, né, não que seja fácil, não que, lógico, a economia não vai balançar, lógico que balança, mas se você conversar com qualquer pessoa de qualquer outra área, putz, é infinitamente mais complicado do que tech. Então, crise em mercado de tecnologia, cara, nem ouvi dizer, não sei do que eles estão falando, não. Eu sei que aqui vai ter gente que vai ouvir essa fala do Sérgio e vai pensar, mas é claro que esse cara vai falar que tecnologia tá em alta, né? Ele trabalha na Lura, ele quer continuar vendendo curso. Embora isso não seja necessariamente mentira, né? Óbvio que o Sérgio quer que as pessoas continuem fazendo cursos, estudando de preferência na Lura. Eu trabalhei muito tempo com o Sérgio e com outras pessoas lá dentro, e essa galera tá há 20 anos criando conteúdo em tecnologia, ensinando e mudando as vidas das pessoas. É muito difícil você se manter há tanto tempo aí à frente de uma área.
sem ser alguém realmente competente e saber do que você está falando. Só que assim, eu não sei se eu concordo com ele que a gente vive o melhor tempo possível em tecnologia. Eu acho que assim como em qualquer momento, tem algumas pessoas que estão bem, que estão se aproveitando para trabalhar para outras empresas fora do país e ganhando em dólar e tudo mais, como ele falou, mas também tem muita gente que se deu mal e que tá com dificuldade de conseguir emprego, se manter, foi demitido e por aí vai. Então, concordamos em discordar em alguns aspectos aí. Obrigado, Sérgio, pela sua opinião, cara. A próxima pessoa que a gente vai ouvir aqui é o Leandro Passos. Eu conheci o Leandro alguns anos atrás, quando ele trabalhava em uma empresa do Canadá chamada VanHack, que contrata brasileiros para trabalhar com tecnologia no Canadá e em outros países. Ele trabalhava lá como recrutador. Ele já saiu da VanHack, mas a carreira dele está muito focada em ajudar empresas, candidatos e pessoas com essa tarefa de recrutar e contratar. É um cara que tem experiência no mercado, está trabalhando desde 94, época que eu tenho certeza que muitos de vocês aí não tinham nem nascido. Então vamos ver o que é que ele tem para compartilhar com a gente. Quanta gente está vivendo uma bolha e ela estourou. Na minha visão, eu não digo propriamente uma bolha, né, e que ela estourou, mas por diversos fatores, que eu nem sei se alguém seria capaz de nomear exatamente quais são esses fatores, mas eles fizeram com que houvesse essa tendência quase que exponencial, mas ela acabasse mudando agora, recentemente, né? Esses fatores fizeram com que essa tendência mudasse, ou seja, com o mercado superaquecido, sobretudo após o início ali da pandemia, os desenvolvedores, profissionais da área de tecnologia, eles não precisavam buscar o emprego, porque dificilmente, em primeiro lugar, dificilmente a empresa onde eles estavam os demitiria. Turnover sempre foi e sempre será algo caro. Com isso, eles simplesmente ficavam trabalhando, continuavam trabalhando, até que alguém lhes oferecesse, lhes fizesse uma proposta ainda melhor. Era bem cômodo isso. E normalmente essa proposta, para que realmente fizesse com que eles saíssem daquela segurança, ela estava atrelada a vários benefícios, sobretudo um aumento salarial significativo. Agora, com a crise, muitas empresas, desde startups até grandes empresas, a gente está vendo aí, tiveram layoffs massivos. Ou seja, para muitos profissionais agora não é mais questão de estar confortavelmente trabalhando, aguardando caso algo melhor aconteça, um convite melhor surja. O jogo mudou. Agora são bons profissionais que eles estão necessitando de recolocação profissional, estão necessitando de uma recolocação. Ou seja, pro lado da empresa, agora ela não precisa mais ficar, ela tendo uma vaga de uma forma geral, há sempre exceções, ela não precisa mais ficar oferecendo um salário bem acima do padrão para que ela tenha bons profissionais interessados na vaga. Ela tem bons profissionais já disponíveis no mercado buscando uma recolocação. Contudo, eu acredito em uma retomada do mercado nos próximos meses. A gente prever tempo é muito complicado, mas eu acredito numa retomada quando os fatores que provocaram essa crise, eles começarem a voltar ao normal. O que a gente vê, né, é bom a gente olhar para a história que ajuda a gente a entender isso. A gente percebe que crise econômica, guerra, alteração de taxa de juros, tudo isso vem e vai em ciclos. E entende bem aqui, eu não estou minimizando a tristeza e os horrores da guerra aqui, que eu mencionei a guerra. Guerra absolutamente nunca faz sentido, é sempre algo muito ruim. Mas eu estou apenas tentando buscar manter o foco aqui no assunto que a gente está tratando, mais nessa questão econômica e de trabalho. Enfim, eu acredito em uma melhora que ela vai acontecer, ela vai acontecer aos poucos. O que talvez demore um pouco mais para acontecer seja aquela volta da oferta de salários cada vez mais altos para uma faixa muito larga de profissionais. Ainda deve acontecer com profissionais específicos em função da demanda grande. Ou seja, os salários devem estabilizar para a grande maioria, não continuar aquele aumento exponencial que nós estávamos vendo. Mas eu não acredito em uma redução de salários, não. Eu acredito mais em uma estabilização durante um tempo ou um aumento agora bem mais desacelerado do que a gente vinha vendo até então. Porque eles precisam ainda atrair os melhores talentos. Tem muita gente no mercado, boa e ruim. Então os salários vão ajudar a convencer também aqueles bons que estão ali, porque ainda vai haver uma certa disputa pelos profissionais bons. Como eu disse, alguns profissionais, em função da urgência de recolocação, mesmo que sendo muito bons, eles vão acabar sendo contratados por um valor talvez menor do que os últimos empregos, porque justamente as últimas contratações que eles tiveram, as empresas que os contrataram, ofereceram, estavam ainda dentro daquele cenário de uma disputa exagerada por esses profissionais, então precisaram oferecer salários bem acima do padrão. Agora, não deve ser necessário chegar a tanto para a grande maioria. Mas trabalhar em tecnologia vai continuar sendo algo atraente e necessário. A demanda continua, uma grande demanda aí no mercado, desacelerando um pouquinho, estava de uma forma exagerada, mas ela vai continuar e a gente vê que a cada dia outras tecnologias surgem, então profissionais bem preparados, bem atualizados, eles vão continuar vendo sim no mercado de tecnologia um mercado atraente e necessário.
Obrigado, Leandro, por compartilhar a sua opinião com a gente, cara. E para fechar as opiniões aqui nesse episódio, vamos ouvir a Simara Conceição, que é desenvolvedora de software na ThoughtWorks, criadora de conteúdo. Ela tem um canal no YouTube muito legal também, link tá aí na descrição, e também é LinkedIn Top Voice. Eu costumo ser uma pessoa bem otimista, viu? E com um ponto de vista um tanto tendencioso ao otimismo também. Então eu não acredito no termo bolha em tecnologia e muito menos no movimento de estouro dessa suposta bolha. O que eu vejo é o mercado de tecnologia como uma indústria que cresceu de forma acelerada e sem planejamento, principalmente por causa do cenário global de pandemia que a gente viveu nos últimos 3 anos. A tecnologia já era diferencial competitivo em muitas áreas, como educação, saúde, mercado financeiro. Isso acelerou ainda mais com a pandemia e a gente viu até outras áreas precisando modernizar seus negócios, adotando ou aumentando recursos tecnológicos. E até áreas que nem exploravam muito bem essas possibilidades, né? Como turismo, lazer, entre outras. E no caso de empresas com core em tecnologia, a gente viu o crescimento mais do que acelerado nas contratações. No meio disso tudo, a gente viu também um movimento para a formação de novos profissionais em transição ou início de carreira, que inclusive foi o meu caso. Eu consegui meu primeiro emprego em 2020, no meio da pandemia. Enquanto vários setores estavam desacelerando, a tecnologia estava bastante acelerada em plena crise da saúde mundial. Uma vez que essa crise da saúde estabiliza, eu percebo um movimento de desaceleração na economia global, principalmente nos Estados Unidos com o aumento dos juros. Então o que está acontecendo são os investidores que antes não se falava em ponto de equilíbrio, né? Então, hoje a gente percebe que esses investidores, antes de coçar o bolso para soltar novas rodadas de investimento, agora estão perguntando, e aí, tu vai gerar lucro ou não? Como que você me comprova isso? E a gente vê também no meio disso tudo bancos que se valiam desse movimento quebrando. O que está acontecendo após essa onda de demissões em massa são que muitas empresas não têm mais vagas em aberto e oportunismo tá aí, né? Tem gente que vai conseguir sim se aproveitar para baixar valores para contratação, se aproveitar desse cenário difícil, né, para muita gente que perdeu seu emprego recentemente. Mas a demanda por tecnologia não vai diminuir, ela não tá diminuindo. Isso não é plausível, sabe? Os avanços em todo o mundo por causa da tecnologia não vão diminuir. Todos os dias surgem tecnologias emergentes, tecnologias novas. E ser uma pessoa desenvolvedora daqui a 10 anos vai ser diferente do que é agora. Assim como ser dev hoje já é muito diferente do que era ser dev há 10 anos atrás. Então o mercado muda, avança, se movimenta, acelera e se reajusta. Eu acredito nesses ciclos que são vivos e constantes, e meu lado otimista me diz que eu tô até sendo bem pé no chão, viu? Em responder que não tem bolha nenhuma estourando, sem todo esse pânico que o povo cria na internet e em notícias sensacionalistas. Meu salário não vai reduzir e eu não serei substituída por uma IA, por exemplo. Porque isso implicaria em termos software sem legado, sem gaps, modernizados e muito bem estruturados para serem conduzidos por uma IA sem fricção. E honestamente, o mercado tá muito, mas muito longe disso ainda. A ideia aqui agora não é analisar as opiniões uma por uma, mesmo porque daria um episódio muito longo, mas eu quero fazer uma reflexão com você. Você percebeu que tem uma palavra que se repete algumas vezes na fala da maioria das pessoas? Pandemia. 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 Nem todo mundo falou pandemia especificamente, mas mencionou um crescimento acelerado e anormal que tivemos nos últimos anos. Eu não sei como foi pra você, mas 2020 e 2021 foram anos onde muitas pessoas que eu conheço conseguiram aumentar salário, trocar de emprego, ganhar em dólar ou euro e, em alguns casos, até ter mais de um emprego. Isso tudo porque as empresas investiram muito em tecnologia e a oferta de trabalho remoto, que já existia, ficou ainda maior, mais flexível e muito atraente. Tá claro que algumas dessas empresas acabaram indo longe demais esse investimento e quando o cenário econômico mudou, ficou complicado manter e a conta chegou. O que sinto é que nesse período, se já não era tão fácil para profissionais iniciantes conseguirem seu primeiro emprego, pode ser que seja um pouquinho mais difícil por um tempo, mas eu sinto que vai passar. Assim como a Simara, eu sou otimista. A gente está em um dos mercados mais inovadores, onde coisas novas surgem o tempo todo.
Nesse momento mesmo, estamos passando por uma fase onde as inteligências artificiais estão atingindo um outro patamar. E também, como ela falou, não é o patamar onde elas vão roubar os nossos empregos, tá? Mas onde nichos, técnicas e cargos novos irão surgir nos próximos anos e décadas. A profissão de quem trabalha com tecnologia está em constante mudança e não vai ser diferente no futuro. Eu acredito que a fase ruim é algo pontual e que daqui a um tempo as coisas estarão bem melhores. Quanto tempo? Bem, assim como a maioria de nós acredito que não viu a fase ruim chegando, também é difícil prever quando e como que esse cenário muda de novo. Mesmo porque no fim das contas, esse é o tipo de coisa que está completamente fora do nosso controle. Então, vamos focar aqui em coisas que estão no nosso controle, certo? Em primeiro lugar, cuidado para a gente não levar um ponto de vista como verdade absoluta. É ok se informar através de portais de notícias e influenciadores, mas tente buscar outras fontes e pessoas para seguir e ouvir opiniões diferentes. Geralmente, quanto maior o veículo ou influenciador que você está ouvindo, maior é a tendência de você estar consumindo algo muito enviesado para um lado ou para um outro. E aí, na verdade, somos nós que acabamos presos em uma bolha de opinião, em uma bolha de pontos de vista. E a gente sabe que geralmente quem é grande precisa também de um tráfego grande, de cliques, de views, e essa galera já sabe que os extremos e coisas controversas é o que acaba atraindo os maiores números. Então, sempre que você lê essas coisas, lembre-se que é apenas um ponto de vista e que em muitos casos é algo que pode estar longe da sua realidade. Dito isso, outra coisa que você tem controle e pode investir conscientemente é o seu preparo como profissional. Quanto mais você puder investir na sua educação, aprender coisas novas, se atualizar, maiores são as chances de você ser valorizado como um profissional no longo prazo. Claro que não dá para garantir nada. E assim como a gente falou no meio do episódio, teve muita gente extremamente qualificada que perdeu emprego nessa fase ruim do mercado. Mas eu tenho certeza que elas vão se recolocar. A maioria das que eu conheço e passaram por isso já se recolocaram. Então, gente, bora botar o pé no chão, entender que apesar da fase e do momento não ser dos melhores, a gente tá em uma das melhores áreas quando o assunto é mercado de trabalho. Ó, eu vou dar tchau agora porque o tema do episódio acaba aqui, mas não vai embora que depois da música eu tenho alguns recados pra te dar. Tchau, jovem! O primeiro recado é que se você concorda, discorda ou gostaria de adicionar sua opinião a essa discussão sobre mercado de trabalho, salários e tudo mais, eu criei uma comunidade no Discord pra gente conversar sobre os episódios e sobre outras coisas também. Eu ainda vou mexer bastante nessa comunidade, vou criar canais diferentes lá e adaptando conforme a necessidade for surgindo, mas a ideia é ter um lugar pra gente debater e trocar ideia depois dos episódios aqui. E eu tomei essa iniciativa porque depois do lançamento do primeiro episódio, eu recebi muitos feedbacks e comentários que eu acho que seria legal compartilhar com outras pessoas. E eu acredito que a comunidade seja um bom lugar pra gente ter esses debates. Então, o link pra comunidade tá aí na descrição do episódio. Se você nunca usou Discord, não é difícil, tá? Tem uma interface um pouco mais jovem ali, mas é questão de se acostumar com o Discord, tá? Segundo recado é que esse podcast, ele fez mais sucesso do que eu imaginava. Subiu pro top 1 em tecnologia do Brasil aí, uma coisa que eu sinceramente tô muito feliz, mas não esperava, como eu acabei de falar. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu e eu vou deixar alguns depoimentos aqui de pessoas que me mandaram áudio sobre esse episódio. Então fica aí no final, depois desse meu último recado agora, o terceiro, que é: pelo sucesso do podcast, eu não vou mentir pra você, tá? Eu quero transformar isso aqui em uma coisa muito legal, sempre ter conteúdo bacana, e pra isso eu vou precisar de recursos. Eu não quero, pelo menos por enquanto, criar nenhum tipo de programa de apoio pra pegar esse apoio das pessoas que estão ouvindo. Não, sei que muita gente já tá até disposta a isso, já me mandaram aqui, mas eu tô procurando empresas que queiram ajudar a fazer esse projeto acontecer e continuar com qualidade, queiram patrocinar aqui o Olá Gabi. Se você trabalha em uma empresa de tecnologia e quer conversar com pessoas de tecnologia de um jeito diferente, de uma forma humana, que coloca sempre as pessoas em primeiro lugar, manda um e-mail para mim no contato@gadosferreira.com.
e a gente troca uma ideia, tá? Então agora, para fechar aqui esse episódio, alguns depoimentos de pessoas que ouviram o episódio 1, a arte de fazer tudo mal feito, se identificaram e gostaria de compartilhar algumas coisas. Fala, Gabs, tudo bem? Meu nome é Aline, tenho 34 anos, sou programadora e designer, sou de Curitiba. Bom, a arte de fazer tudo mal feito me acompanha faz bastante tempo já. Eu sou graduada em design, mas nunca me identifiquei muito com a área. Então, com 30 anos, eu fiz uma transição de carreira e me apaixonei por programação. Mas sempre ficou aquela dúvida de se eu poderia ser uma programadora melhor ou se eu fiz a escolha certa em me tornar programadora. E será que eu não estou muito velha para isso já? Então, essa frustração me acompanha faz bastante tempo, né? E ouvir esse podcast me fez refletir sobre a tua história, né? Alguém que eu admiro tanto e que foi muito bom. Dá a esperança de que eu não errei o caminho, né? Ele automaticamente ele vai tomando o rumo certo, as coisas vão se ajustando, então tudo acaba fazendo sentido conforme a gente vai vivendo o dia a dia, né? Começo do ano eu recebi o diagnóstico de autismo, eu sou autista nível 1, então foi mais uma oportunidade para eu entender o quão difícil eram as coisas e hoje como fez sentido esse diagnóstico, mas o fato de eu ter escolhido programação, sou uma pessoa muito pragmática e lógica, então ouvir esse podcast me fez enxergar as coisas de outra forma. No final do episódio você pergunta, você fala sobre o objetivo era transformar o dia de alguém. Então, pelo menos o meu dia você conseguiu transformar. Então, muito obrigado por compartilhar a tua história e valeu de coração. Um abraço. Fala, Gabs, beleza? Meu nome é Pedro Neto, tenho 26 anos. Atualmente estou como Tech Lead no iFood, já estou na empresa há 4 anos. Moro em Limoeiro, Pernambuco, uma cidade bem próxima da capital Recife, né? Fica a 1 hora. Trazendo um pouco daquilo que eu falei, do que eu tinha me identificado com o seu perfil, é a questão de sempre ter as soft skills ali um pouco mais apuradas do que as hard skills, apesar de nunca ter sido uma grande dificuldade para mim, né, aprender, mas eu sinto muito mais prazer quando eu consigo resolver um problema através da minha habilidade software do que quando eu consigo resolver um problema com a habilidade ali hard, né? Uma das coisas que eu mais gostei aí no teu episódio foi quando você falou da frase, né? Se for para fazer mal feito, é melhor não fazer. Acho que talvez seja uma das frases que eu mais falei na minha vida adulta. Aos poucos eu venho melhorando e tirando esse peso, né? De querer ter domínio, né? Sobre vários assuntos. E o que me ajudou muito foi a leitura, principalmente após a leitura da Arte de Dar Feedback, né? Um livro da edição editado pela Harvard Business School, onde hoje eu tento separar aquilo, né? Fazendo analogia com o boletim escolar, que eu preciso ficar na média, aquilo que eu preciso ser muito bom e aquilo que apenas um conhecimento superficial é o suficiente. Isso vem me ajudando e guiando minha vida profissional nos últimos 2 anos. É isso, sucesso no novo projeto e forte abraço. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mila, tenho 32 anos, sou natural de São José dos Campos, mas há 2 anos vivo como nômade digital e eu sou produtora, trabalho como PM. Eu conheço o Gabs já faz alguns anos, também sou amiga do Diego, que ele citou no primeiro episódio, e quando eu vi o primeiro episódio, eu tive uma única reação, que foi chorar. Mas não aquele choro ruim, pelo contrário, aquele choro muito bom, aquele choro de se sentir abraçada por cada palavra que ele estava falando, né? Então eu senti um misto de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo muita maturidade e uma sequência muito lógica de tudo que ele foi falando. E aí eu me senti assim completamente representada, né, na fala dele. Espero que os próximos capítulos sejam tão intensos quanto esse foi e muito sucesso aí nessa nova jornada, Gabs. Com certeza já é sucesso.